paz do Senhor, irmãos. Vamos a começar hoje a analisar cada um dos 5 ministérios. Vamos a começar por um ministério que, por momentos, tem resultado um pouco polêmico, que se existe, que se existe, que é o ministério profético. O ministério profético. Tem surgido uma dúvida por pessoas que provavelmente não têm conseguido interpretar claramente o que diz Mateus 11:13, quando o Senhor diz: a lei e os profetas foram até João. De João em diante, o reino dos céus é tomado por força. Na verdade, quando o Senhor se referia a lei e os profetas, se referia a tudo que fosse o antigo pacto, ao que hoje ainda é a Bíblia dos judeus que não têm reconhecido a nosso Senhor. Eso se llama Tanakh en hebreo. La palabra en hebreo es Tanakh. Tanakh. Ese Tanakh está constituido por 3 tipos de libros. El primer tipo de libros es la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los libros escritos por Moisés. O segundo son los Nevi'im, que son los libros escritos por los profetas mayores, profetas menores, todo eso que encontramos así en el Antiguo Testamento. Y el tercer libro son los Ketuim, que son los escritos, que incluyen los libros de Job, el libro de Proverbios, los libros de Salmos. Entonces, cuando nuestro Señor falaba sobre la ley y los profetas, se refería a eso. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fue cancelado cuando comenzó un nuevo pacto. Comenzó un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto no seu sangue. Y como comenzó un nuevo pacto, también fue mudado el sacerdocio, porque en el antiguo pacto el sacerdocio era levítico, en el nuevo pacto es, dicen los libros de los hebreos, está en las manos de Judá, porque ninguém puede negar que nuestro Señor es descendiente de la tribu de Judá. Además, las escrituras son claras en explicar que tanto o ministerio profético cuanto o don profético continúan en pleno vigor. Cuando falamos la introducción a estos estudios, leímos en Efesios 4, capítulo 11 a 13, que dice: Jesucristo dio unos para apóstolos, otros para profetas, otros para evangelistas, otros para pastores, otros para mestres, para que entre todos edifiquen o corpo de Cristo y ayuden a edificación dos santos. Y esto continuará hasta que todos alcancemos a estatura de varón perfecto, a plenitud de Cristo. O sea, hasta que el último de nosotros esté ya aperfeiçoado en Cristo. Esos 5 ministerios van a funcionar. Y en cuanto al don profético, tenemos muchísimas citaciones en el Nuevo Testamento de que realmente funcionan. Encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo, falando en 13:8, dice: porque cuando venga perfecto, o que imperfecto desaparecerá, porque ahora vemos como en un espejo, vemos por enigmas. Cuando venga perfecto, vamos a ver claramente como ahora somos vistos. Entonces, habiendo profecías, desaparecerán, dice el apóstol Pablo. En el capítulo 14, que ya aborda la profecía, dice que todos podrán profetizar por turno. O sea, para que profetice uno u otro tiene que hablar. Y si todos profetizan la iglesia, dice, yo creo que todos profeticen, porque si todos profetizan la iglesia, o sea, tienen don de profecía, no son profetas, tienen don de profecía, y profetizan, cuando entre alguien, os segredos de su corazón serán descubiertos, y verá que en medio de vosotros está Deus. Ahora bien, ahí estamos hablando do don de profecía. Ahora vamos a volver a un ministerio profético, aquel ministerio en el cual Pablo habla en Efesios 4. Nos falamos que cuando venimos a un mundo, venimos con una cierta naturaleza que Dios nos dio antes de la fundación del mundo, una estructura en nuestra alma, y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos los dons que son aquellos que van a nos servir para ejercer nuestro ministerio. Podemos incluso pedir algún don que necesitemos en el momento que hallemos necesario, el Señor va a nos conceder.
Es como si falásemos de una pessoa que tem un determinado oficio, e esse oficio tem uma caixa de ferramentas com as quais desenvolve seu oficio. E essa caixa de ferramentas são os dons. Aqui temos separado 8 dons que são característicos do ministério profético. E vou ler para vocês, que são o dom de conhecimento, o dom de exortação, o dom de discernimento, o dom de fé, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de intercessão. Vamos a ver brevemente cada um deles para entendermos. O dom de conhecimento. Primeiro, o que é o dom de conhecimento? O dom de conhecimento é a capacidade que Deus dá a alguns membros do corpo para discernir um problema que existe dentro do corpo. E não somente discernir, sino também dá a capacidade para resolver como um plano pelo qual essa pessoa vai poder resolver esse problema que tem surgido no corpo de Cristo. Segundo dom, o dom de exortação. O dom de exortação está na essência mesma da profecia. Porque o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 14, disse: quando vocês profetizam, alguém que profetiza fala para edificação, para consolação e para exortação. Exortação também é um dom que vai estar no evangelista, que vai ser o de chamar a atenção e o de avivar o fogo no coração dos irmãos. Mas vamos a continuar com os dons aqui dentro do ministério profético. Falamos dom de conhecimento, dom de exortação. Temos o dom de discernimento, que o profeta é essencial. O profeta precisa exortar e consolar, o profeta precisa ubicar e descobrir qual é o problema que está no corpo de Cristo, o profeta precisa discernir se uma determinada atitude proviene do homem, provém de Deus ou provém do diabo. Porque infelizmente hoje, a vezes nas igrejas encontramos pessoas que falam línguas, são línguas diabólicas que estão falando. Já pessoalmente tenho tido alguma experiência de repreender uma pessoa falando em línguas e a pessoa cair por terra, porque estava endemoniada. Não é que falar em línguas é uma coisa demoníaca, porque o dom de línguas é um dos dons do profeta. Mas o dom de discernimento nos dá a capacidade de saber se essas línguas, se essas profecias, se essas palavras, se essas atitudes, se esses gestos, se esses movimentos são de Deus ou não são de Deus. Isso não podemos fazê-lo com o nosso intelecto. Eso precisamos un don de discernimiento y si no tenemos, precisamos urgentemente pedir al Señor o don de discernimiento dentro de iglesia para a iglesia funcionar. O don de fe. O don de fe. Veja só, estamos falando do mistério profético, estamos falando do don de fe agora. O don de fe é a capacidade de ver as coisas que não são. E não somente isso, sino a capacidade de agir com plena confiança sobre aquelas coisas que não estão se vendo, mas que se sabe que são, porque Deus está revelando a nosso espírito. Esse é o dom de fé. Os apóstolos, em um momento determinado, precisavam de fé e pediam: Senhor, dá-nos mais fé, dá-nos mais fé. O outro dom é o dom de línguas. O dom de língua lo vemos muitas vezes no Novo Testamento, o encontramos em Pentecostes, donde todos os judeus ouviam que cada um falava em sua própria língua. O encontramos quando Pedro foi a pregar o evangelho para Cornélio e todos começaram a falar em línguas. O encontramos quando Paulo chega a Éfeso e encontra 12 discípulos batizados na doutrina de João e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Dizem que não, bota a mão e eles começam a falar em línguas estranhas. A interpretação de línguas, que é um dom complementário, é o dom de discernir, de entender aquilo que alguém está falando em uma língua desconhecida e traduzi-lo para que o corpo possa ser edificado. Porque aquele que está falando em línguas, diz a Bíblia, está edificando-se a si mesmo, porque está falando em mistérios com Deus. A única coisa que a Bíblia diz é que
não é bom que todos estejamos falando em línguas ao mesmo tempo na igreja, porque é um barulho, se chega alguém, vai se surpreender. Ele diz, se alguém fala em língua, que haja outro que tenha interpretação. Se não, fale para si mesmo com Deus, fale em língua, mas fale para si mesmo. Ou fale em casa quando está orando. Fale horas em língua, porque se você fala 2 ou 3 horas em língua por dia, você vai edificar seu espírito tremendamente. O outro dom que é fundamental é o dom de intercessão. O dom de intercessão é Moisés, que se planta frente ao Senhor e diz: Senhor, se você quer destruir esse povo que você me colocou para dirigir, Senhor, me rasga do seu livro. Olha que coragem! Mas interceder é colocar-se perante os céus em função de outra pessoa. Quando você ora para que essa pessoa seja curada, você está intercediendo. Quando você está querendo a libertação dessa pessoa, você está intercediendo. Então é um dom que todos temos que ter. E o dom de revelação, que é o dom de tirar o véu e enxergar aquilo que está oculto. Então todos esses dons correspondem ao ministério profético. E enquanto ao ministério profético, eu vou ler, para não fazer um estudo muito longo, vou ler aqui uns poucos versículos do capítulo 13 de Ezequiel, que diz assim o Senhor, falando dos falsos profetas que existem e advirtiendo os falsos profetas. Dice: vocês não viram por acaso visão mentirosa? Vocês não têm falado adivinação mentirosa? Vocês não falam, diz o Senhor, e eu não falei? Portanto, assim dice Jeová o Senhor, por quanto vocês têm falado vaidade, têm visto mentira, portanto, eis aqui que eu estou contra vocês. Minha mão estará contra os profetas que veem vaidade e adivinam mentira. Não entrarão na congregação do meu povo, nem serão escritos no livro da casa de Israel. Falso profeta está por fora, está por fora. Aqui o Senhor diz: por quanto enganaram o meu povo dizendo paz quando não havia paz. Aqui quando fala, o Senhor diz que o profeta é aquele que vai supervisar como está sendo feita a obra. E de repente o profeta vê que tem uma rachadura na obra, que tem uma falha na igreja, que tem uma mulher Jezabel, que tem alguém que está trabalhando por dinheiro, que tem miles desses defeitos, que tem falsos profetas, que tem falsos apóstolos. Então o profeta diz: isso está mal. Por isso um dos dons que o profeta não tem é o dom de misericórdia. O profeta discerne, vê, tem fé para agir e fala: isso está mal. Então, o falso profeta diz: vamos a tampar esse buraco, vamos a estar bem. Então depois você recebe uma oferta. Então pega um pouco de lodo, diz aqui em Ezequiel, una lama solta así, a coloca encima y más o menos cubre. Dice, y cuando venga a enxurrada de Deus, vai arrasar essa casa. Então, o Senhor disse sobre os profetas de Israel: ai daqueles que profetizam falsamente. Eu recomendo que leiam o capítulo 13 de Ezequiel, que é muito rico nisso. E espero que tenham se edificado em quanto ao que é o ministério profético. E eu quereria pedir aos irmãos, se nos incomodam, se acham bem, que se suscrevam ao canal, porque dessa maneira a plataforma do YouTube vai nos dar mais condições e mais tempo para trabalhar. Deus abençoe vocês.